Aqui no nosso estúdio eu recebo o psicólogo Patrick Barbosa, também recebo o Matheus e a tia Filhinha. Ela falou que não pode chamar de Dona Filhinha, tia Filhinha, né? Um monte de sobrinhos. Já deu para sentir o clima, né? Que ela é feliz, alta astral, assim é a sua vida, tia Filhinha? Graças a Deus, continua assim. Você concorda com essa pesquisa? Como é que é o seu conceito de felicidade, principalmente quando você era, por exemplo, da idade do Matheus? Bom, para trazer felicidade é preciso ser e não ter. Então, sempre fui feliz, continuo feliz. Trouxe meus filhos também, ensinei boas coisas para eles, né? E também são felizes, casaram, são muito felizes. Nada de álcool na família de nossa, nada. O assunto anterior, né? Não depende do álcool para ser feliz, né? Que bom. Tem gente que gosta de beber, o bebê que está frio, bebe. Ah, tá fazendo muito calor para esfriar. E assim vai. Já deu para ver qual é a vibe da Dona Filhinha, né? Da tia Filhinha, desculpa, senão ela fica brava comigo. Matheus, e você? Tá vendo? Me perdoe, amiga. Não tem problema, não. Sem problema, E, Matheus, para você, é difícil deixar fluir esse sentimento de felicidade? Ele demora a chegar? Como é que é isso? Eu acho que para nossa geração, principalmente a minha, dessa idade... Você tem quantos anos? Eu tenho 28. Eu tenho 28. Então, você acaba se deparando com muitas cobranças, principalmente comparações. Você entra em redes sociais, não consegue não falar sobre isso, e você vê a vida de outras pessoas que parecem perfeitas, mas na verdade não são. Mas eu acho que um dos maiores fatores que prejudicam essa felicidade na nossa idade é a falta de identidade. Quando você não sabe quem você é e o para que você vive, viver é quase um ato de perturbação. Porque você acaba não tendo motivos para ser feliz e para viver bem, porque você não sabe quem você é, o que você está aqui vivendo, e você acaba se comparando. E na minha vida isso acontece muito, e uma das coisas que eu sempre faço é olhar para mim, quem eu sou, minhas metas pessoais, onde eu já cheguei e o que eu preciso fazer para continuar em estado evolutivo, evoluindo com tudo que acontece, vendo as coisas que dão errado, entendendo que o meu tempo é só meu. Existe uma frase que eu até escutei essa semana que é: por que eu estou atrasado para uma vida que é só minha? Por que eu tenho que me sentir atrasado para um corre que é meu, para um objetivo que é meu? Ninguém vai viver a vida que eu vivo. Ninguém vai viver os sonhos que eu tenho. Então, quando esse sentimento de tristeza bate, essa depressão, né, no sentido da palavra, bate essa bad, eu tento lembrar quem eu sou, para onde eu estou indo, quem me fez e para quem me fez. Eu acho que isso tem feito a diferença na minha vida, e eu tenho entendido que a minha vida é minha, eu vou viver do meu tempo, fazendo as coisas que me fazem bem, e lembrando que aquele que nos chamou, aquele que nos colocou no mundo sabe o porquê da gente estar aqui, a gente precisa lembrar disso. Quantas reflexões, né, Patrick? A gente está aqui diante de duas gerações que encaram os problemas de maneira diferente. Sim. Até porque na geração da tia Filhinha, os problemas eram outros. Às vezes era uma questão financeira, e hoje na geração do Matheus é muito mais o mental. Como é que isso tem impactado essas gerações? Sim, e a tia Filhinha, ela traz uma reflexão que vai ser a base para a gente começar a nossa discussão. A felicidade está no ser e não no ter. E essa geração de agora é tudo o ter. Então, eu tenho que ter bens materiais, eu tenho que ter sucesso naquilo que eu faço, não importa o que eu faça, desde que eu seja um criador de conteúdo, para a gente não falar nome de plataformas, né? Um criador de conteúdo ou até mesmo um empreendedor, né, de produtos. Eu tenho que alcançar um sucesso dentro das pessoas que estão ao meu redor, porque no Instagram, nas mídias, uma pessoa que está na mesma idade que eu já tem um carro. Uma pessoa que está na mesma idade que eu já mora sozinho num estado onde tudo acontece. Então, a juventude está cada vez mais se comparando ao ter do outro do que ao ser dela mesma. Mas é interessante a gente pensar, vou pensar na criação, você pai e mãe, que você deu para o seu filho, para sua filha.
que às vezes você conseguiu passar tudo isso para eles, a importância do ser e não do ter. Imagino eu que seu pai e sua mãe possivelmente fizeram isso com você, mas ainda assim o poder das redes sociais é maior do que aquilo que a gente aprendeu, Patrick? Então, as redes sociais hoje, a gente tem um uso muito massivo, né? Essa coisa, o tempo inteiro, se a gente pegar e fizer uma métrica dos nossos telefones, a quantidade de tempo que a gente fica na rede social é muito maior do que qualquer outra coisa que a gente faz no dia. Mas a gente não pode colocar a culpa só nela. Né? Se você pegar e for numa pracinha, né? Eu moro em Vitória, moro em Jardim Camburi e lá tem a pracinha da Estácio, que é a pracinha que tem o maior fluxo de pessoas. As pessoas que mais ganham dinheiro lá são os ambulantes vendendo coisa para a criança. Por quê? A criança vai, o pai fala, não vou dar. A criança quer porque o coleguinha tem, o pai vai e compra. Então, desde pequena, a criança começa a entender que a felicidade está no ter. Então, se eu tenho, eu estou feliz. Se eu não tenho, eu estou triste, eu sou inferior, aí a gente vai embora porque você está chorando. E a gente vê isso muito acontecer. Aí, para a criança não fazer pirraça, o pai e a mãe às vezes acabam cedendo. E né? esse comportamento, ele vai retroalimentar esse desenvolvimento desequilibrado, vamos colocar assim. Eu convido você aí de casa a participar com a gente desse assunto que provoca essa reflexão na família, né? Você que tem as duas gerações aí em casa, uma pessoa com mais experiência e uma pessoa mais jovem, você percebe isso também? Que os jovens hoje em dia, eles não têm esse estado pleno de felicidade? Aí a gente está aqui do lado de uma pessoa extremamente experiente, né? Que é a tia Filhinha e feliz da vida. Já me de tia Filhinha. Agora ela tá feliz comigo. Estou feliz, muito feliz com você. Tá vendo, gente? Isso é alegria em pessoa. Alguém duvida disso? E a gente já percebe até pelo cabelo, né? Pela vibe que passa, já chegou rindo. Né? E você percebe isso também, até mesmo em casa, na família, as novas gerações? Sim. Infelizmente, as novas gerações estão deixando a desejar. Né? Também tem os pais também, né? Que trabalham, o pai vai trabalhar, a mãe também vai, quando chega do serviço não procura ver, muito não procura ver. Né? Aí para suprir essa ausência, né? Aí para suprir essa ausência, eles vão para a rua, sempre tem um amiguinha, né? Que tem novos pensamentos, ou igual a deles mesmo, né? Aí termina... Tem comentários aqui falando, Roberta, boa tarde, os jovens se cobram demais, eles querem ser mais do que são. Nós que passamos dos 60 anos tivemos uma infância de pureza, onde as coisas eram mais simples, né? E isso nos fazia feliz. O jovem de hoje precisa ser ele mesmo, não provar nada para ninguém. O que você estava falando, Matheus. Hoje tem outro comentário, hoje essa juventude substitui a alegria com filho nos braços, não consegue curtir com uma boa amizade como antigamente, porque um quer ser melhor que o outro, os pais sempre trabalhando para dar o melhor em questão de dinheiro, o carinho, o afeto, né? Tá longe de dar. O celular também substitui uma falsa felicidade. E aí, quando você se vê meio perdido nesse sentimento, você já tem alguma estratégia? Tenho. Qual que é? Primeira coisa é parar. Eu faço terapia, então eu começo a lembrar, eu começo a ver os gatilhos que me fizeram a estar naquele estado e eu começo a entender, calma aí, por que eu tô assim? Eu tô me comparando com alguém? Eu estou sentindo uma ausência, talvez, de uma paternidade, de um afeto materno. O que está acontecendo isso? E eu tenho que curar a causa para que isso não enraize, para que isso não entre. Porque, realmente, eu percebo que a minha avó, até a criação da minha mãe era mais pura, mais inocente. Você ali só era preocupado em viver. Hoje não, você tem que dar conta de tudo, tem que estar sempre cobrando e se auto-cobrando também. Então eu faço isso, eu paro estrategicamente, penso assim, o que me causou esse gatilho e tento reaver. Quando não, levo para terapia e vou pedir ajuda para alguém. A gente não pode também tentar resolver tudo sozinho, que a gente também não vai conseguir. Então a gente vai tentando ajuda, eu vou pedindo ajuda a alguém e assim a gente vai vivendo, sendo feliz. Olha que bacana esse comentário que chegou. A falta de contentamento nas pessoas impede que sejam felizes. Ficam se comparando com a realidade de outros, que muitas vezes não é exatamente como se vê. E isso não significa, né, não querer crescer na vida em todos os sentidos, mas ser satisfeito com o que já tem. Outro relato também chegou falando porque essa geração vai conquistando e continua infeliz, né? Tem formação, tem bom salário, mora bem e continua
infeliz. Forte esse comentário, né, Patrick? Sim, sim. Essa insatisfação contínua, ela está muito relacionada ao consumo mesmo. Porque cada vez que vai conquistando, aquilo é insuficiente, a gente pode dizer que eu tenho um novo vício, né? É o vício por ter. Então, quanto mais eu tenho, mais eu quero e eu nunca estou satisfeito. Se a gente parar para poder olhar, Roberta, um fator também que agrava isso são os espaços de convivência, né? Eu falo assim, tem 3 gerações aqui, né? Na minha época, na minha geração, assim como da tia Filhinha, a gente usava muito o espaço público como um momento de troca, de aprendizado. Hoje a gente não tem mais. Então, o espaço de troca, ele se tornou algo que cabe na palma da mão. E aí a troca, ela vai acontecendo ali, e são trocas completamente superficiais e muitas surreais. Perfeito. Fica essa reflexão aí pra gente. E esse exemplo aqui de alegria, essa inspiração, a tia Filhinha. Obrigada pela sua presença. Posso falar alguma coisinha para ajudar esses jovens de hoje em dia? Nós somos muito espirituais. Todo ser humano é muito espiritual. Tem que estar sempre em contato com o divino. E essa comunidade, esses jovens, devem participar de alguma comunidade e trabalhar para a humanidade, servir a humanidade. Isso é muito servindo importante. ao próximo, está servindo a Deus. Com certeza. Sabe? Se sentir útil nessa vida, né? Eles têm que se sentir E tudo útil. faz sentido. Trabalhar para a humanidade. Cuidar sempre pela ânsia de ter e o tédio de possuir. Perfeito. Obrigada pela presença de vocês. Uma boa tarde, Boa viu? tarde.